Carla Tchepa é neurocientista, coordenadora de pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e empreendedora em neurociência aplicada, nossa colunista aqui no Nova Manhã. Carla, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mauro, bom dia, Ana, bom dia, ouvintes, tudo ótimo por aqui e por aí. Tudo bem, tudo ótimo, e acho que você traz boas notícias pra gente também, porque você vai falar hoje sobre impressão 3D de células cerebrais humanas. O que isso pode significar aí pro futuro, principalmente na parte de recuperação de lesões cerebrais? Mauro, são dados alvissareiros, como diria-se, né? Porque há muito tempo a gente busca usar células-tronco como fonte de reparação tecidual. E muitos estudos já foram feitos, faz cerca de 15 anos que esse campo está sendo explorado, e os dados eram muito controversos, porque quando se colocava células-tronco em tecido cerebral, havia uma chance de recuperação de algumas lesões, mas também uma chance daquela colocação das células-tronco gerar os chamados focos convulsivos, focos epiléticos, justamente porque essas células, ao reestruturarem o tecido lesado, elas poderiam não ter uma conformação, uma estruturação adequada para o funcionamento dessas células naquele tecido. Elas cresciam de forma desordenada e podiam ter uma atividade elétrica que acabaria prejudicando os pacientes. Portanto, os estudos que se iniciaram foram suspensos pelos dados serem diferentes daqueles esperados, e se buscou, então, melhorar a tecnologia. As impressões 3D têm sido uma promessa para muitos campos do desenvolvimento humano e da indústria. Não sei se vocês têm acompanhado, mas hoje a gente consegue ter impressões em níveis de destreza, né, da máquina, e também buscando desenvolver até mesmo válvulas ou mecanismos muito, muito diminutos, na escala de nanômetros, para poder substituir, por exemplo, artefatos cardíacos e outras tantas necessidades dentro da biologia. Mas o campo onde já se usava a impressão de células estava muito ligado à produção, pasmem, de alimento, da gente poder, né, estruturar ali um tecido que se assemelhasse a um tecido, por exemplo, de carne. E também buscando se recuperar tecidos. O que realmente foi bem desafiador e que foi publicado ontem, né, então uma pesquisa fresquíssima da Universidade de Oxford, é que os pesquisadores, usando células-tronco como material da impressão, né, como matéria-prima da impressão, eles conseguiram não só printar, vamos dizer assim, né, imprimir, é até estranho falar, um tecido cerebral, como conseguiram também organizar esse tecido em camadas e, usando tecnologia química para manter essas camadas celulares estruturadas exatamente como elas ocorrem no cérebro humano, eles conseguiram recuperar, né, essa estrutura e manter essa estrutura por 2 semanas de forma estável. O que significaria que, se a gente pudesse colocar esse tecido dentro de um cérebro, ele conseguiria se manter por mais tempo naquele ambiente químico do cérebro e, portanto, nessa nova estrutura mais organizada, diminuiriam os riscos da atividade elétrica desse tecido ser diferente daquela esperada para a recuperação tecidual. Então, vamos lá, você é capaz de pegar a própria célula-tronco do paciente, o que reduz enormemente o risco, por exemplo, de você ter algum tipo de rejeição ao tecido, essas células-tronco servirem como matéria-prima da impressão do tecido, executar a impressão, manter essa impressão estável o suficiente para implantar no tecido humano e permitir a recuperação daquela área que sofreu uma lesão. São tempos muito, muito promissores para a recuperação de lesões cerebrais, coisa que nós sempre considerávamos uma fronteira importante para a medicina, especialmente para a medicina neurológica. Então, se por um lado nós já conseguimos pensar em próteses, né, como é o grande trabalho do professor Miguel Nicoleles, né, um brasileiro que avançou muito na produção de próteses para que a gente recupere, por exemplo, o movimento de pacientes para ou tetraplégicos. Agora a gente também tem a possibilidade de pensar em imprimir tecido, organizar esse tecido, prepará-lo para que ele se constitua efetivamente uma esperança para a recuperação de lesões. Incrível, né, Mauro, Ana? O que vocês acham?
É incrível. Incrível. E isso significa, por exemplo, recuperar áreas do cérebro que foram afetadas, por exemplo, por um AVC ou por um acidente, digamos assim, físico mesmo, é isso? Na verdade, abre-se uma fronteira incrível, porque tanto isso pode estar relacionado com lesões vasculares, como é o caso dos acidentes vasculares, né, que a gente conhece como derrame comumente, como também para acidentes, né, onde há perda de massa encefálica, que realmente é uma coisa que geralmente traz muito prejuízo, mas também na possibilidade de você, durante, por exemplo, a retirada de um tumor cerebral, você já preparar o tecido para ele se recuperar naquela parte que foi extraída ou que foi lesionada. Então, é um campo maravilhoso. A gente já achava muito promissor, por exemplo, poder imprimir partes de tecidos como o fígado ou um rim, mas o sistema nervoso sempre a gente sempre foi menos, vamos dizer assim, animado, né? Porque já existiam testes anteriores que mostraram que o resultado não era bom. Então agora realmente a gente fica muito animado, porque dá para organizar usando substância química, né? Então é a junção da tecnologia com o conhecimento humano, levando a gente para novas fronteiras. Mauro, Ana. E só uma última dúvida, Carla, rapidinho, as células tronco são do próprio paciente, é isso? Isso é incrível, né? Porque isso diminui muito a chance daquele tecido ser rejeitado. Se nós estivéssemos usando algum tipo de chip eletrônico ou algum outro tipo de device que não tivesse essa aceitação tecidual, isso implicaria em doses homéricas de imunossupressores, como o que acontece naturalmente nos tumores, né? E isso para o tecido cerebral é bem desafiador por causa da própria irrigação do cérebro, né? A gente não tem uma distribuição dessas substâncias de forma homogênea. Então seria um ponto bem nevrálgico, que são as células tronco retiradas do próprio paciente, que seriam usadas como matéria-prima dessa impressão. Que bom começar o dia com boas notícias, né? Muito bom. Carla, obrigado por hoje, obrigado por nos trazer essa boa notícia. Um bom finzinho de semana para você e até semana que vem. Para todos nós, até semana que vem. Um abraço. Até 6h19.